100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, livro publicado em 1967. Em 1982, o autor recebe o Prêmio Nobel de Literatura pela publicação desta obra, nesta edição aqui da Record. Ambas são da editora Record, mas nesta edição de capa vermelha, já no início do livro, a gente tem aqui o pronunciamento do Gabriel Garcia Marques por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de Literatura em 82. É um documento, fica registrado, eu como jornalista gosto dessas coisas, então eu recomendo muito esta edição de 100 Anos de Solidão. Porém, esta outra edição também é muito boa, ela é de fácil manuseio para quem se desloca e gosta de fazer leitura enquanto faz o trajeto do trabalho, do estudo. É uma edição bastante indicada, muito interessante considerar também que as duas edições já no início trazem essa árvore genealógica com toda a estirpe da família Buendia, são 7 gerações, causa algumas confusões sim, algumas pessoas que eu conversei dizem que deixam o livro de lado porque acabaram se atrapalhando com os nomes dos personagens. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para ti então. É importante dizer antes de mais nada, antes de entrar na história em si, que Gabriel Garcia Marques era um ativista político, um sujeito que sempre se posicionou historicamente ao lado da Revolução Sandinista, da Revolução Cubana, era próximo ao Fidel Castro, ele que tinha um compromisso com aquilo que ele identificava como sendo as emergências da América Latina, a importância de se tratar de questões tão caras para os latino-americanos como se colocar sempre ao lado dos exilados, das ditaduras do Cone Sul. Então sempre se posicionou Gabriel Garcia Marques muito claramente, e é um autor que eu tenho uma grande simpatia, um grande apreço, e ele foi determinante nesse processo, nessa retomada da minha leitura de romances, de contos, de livros não técnicos, e por isso que ele ganhou esse privilégio de estar aqui, ser o primeiro a ser levado a você a partir de uma grande obra, nas impressões que eu tenho em relação à leitura deste livro. Saga da família Buendia. Que família é essa que tem esta árvore genealógica tão complexa para ser explorada ao longo desta trama? Família Buendia que se forma a partir do casamento entre primos, José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Eram primos, seus pais eram contrários a essa união, não queriam que eles ficassem juntos. Surge uma série de questões envolvendo as possibilidades de que, caso viessem a ter filhos, seriam seres mitológicos, seres com problemas de constituição física, e essas ameaças que fazem muitas vezes os familiares, os pais, sobretudo, para que não se aproximem os primos, mas eles acabaram desenvolvendo um amor muito forte e resolveram passar por cima de tudo e de todos para ficarem juntos. Fazem isso, casam-se e entram num processo migratório junto a outros casais, outras pessoas que saem da região onde viviam em direção a um lugar novo que vai receber o nome de Macondo, um povoado que é construído às margens de um rio de águas diáfanas. Essa é a linguagem poética do autor que já aparece bem no inicinho da obra. Então, lá eles vão construir casas muito simples, com taquaras e de argila, e vão estabelecer a sua morada e as suas experiências enquanto um novo povoado. Essa cidade, esse povoado de Macondo, ele vai trazer uma série de características próprias da América Latina e vai relembrar aqui alguns aspectos, tanto relacionados a situações reais quanto a situações fantásticas, porque Gabriel Garcia Marques é um autor voltado ao realismo mágico, ao realismo fantástico, que é esse interesse, né, por parte dele, sempre houve isso, de mesclar situações que são daqueles fatos que realmente aconteceram com devaneios, com sonhos, com figuras de linguagem, e estabelecendo contatos entre a fantasia e a realidade, estabelecendo contatos entre aquilo que está no âmbito do sonho, do imaginário e daquilo que é realmente possível. Então esse povoado vai se defrontar com situações como a peste da insônia, onde por muito tempo ninguém dorme, dilúvios, de chover, assim, algo inacreditável durante 4 anos. São várias as situações que nos levam ao riso, tantas outras que nos levam às lágrimas e ao choro, porque a gente está falando sobre nós mesmos aqui. A gente vai lendo e ao mesmo tempo vai sendo lido pelo livro num processo contínuo de trocas muito interessante. É um livro que, ao tratar da condição humana, ele faz isso de forma realmente universal. Essa é uma perspectiva de leitura da obra, mas também
que deixa muito marcado, até por essa questão do ativismo político do Gabriel Garcia Marques, aqueles aspectos que são próprios da América Latina, de que todos nós, brasileiros, consigamos identificarmos-nos como os latino-americanos, assim como argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, que é a naturalidade do autor, e todos esses povos da América Latina com características tão peculiares e ao mesmo tempo com situações que nos ligam a todos. E ele vai aqui, então, estabelecer esse primeiro contato para fazer a gente interpretar talvez a obra do ponto de vista da colonização europeia, no momento em que tem um personagem chamado Melquíades, que é um sujeito que vem de fora e vai se envolver em Macondo, com uma amizade formada com José Arcádio, trazendo sempre inventos, o imã, apresentando gelo para ele, inventos que vêm de fora e que são levados ali a partir de desenvolvimentos tecnológicos que estão para além da compreensão desse povoado de Macondo. Só que aqui é interessante a gente observar que esses inventos, tudo aquilo que chega para eles, é algo que tem como matéria-prima justamente aquilo que sai desses recursos naturais da própria América Latina. Então o autor deixa perpassar isso em suas linhas, pelo menos eu li assim, essa relação entre o novo, o diferente e aquilo que é próprio de uma visão de mundo voltada para o local. O que está adiante e o que está na localidade. Quem representa o olhar para o local? Úrsula Iguarã, que via com maus olhos esse relacionamento entre Melquíades, o cigano, e o seu esposo José Arcádio Buendia. Outros elementos na sua vida vão sendo apropriados e ele vai começando a se dedicar àquilo que ele via fora como sendo o desenvolvimento social, aquilo que era o crescimento, o progresso. Já o Úrsula Iguarã tenta buscar, puxar ele para o mundo real em que eles viviam, para voltar às suas atividades com pastoreio, com cuidado da terra, agricultura. Então são duas visões de mundo que se chocam aí logo de entrada. Eles vão ter 3 filhos, Amaranta, José Arcádio, que tem o mesmo nome do pai, e o Coronel Aureliano. E ao longo da história, Úrsula Iguarã, que vai ser a centenária, que vai atravessar gerações aqui, ela vai identificar nas outras gerações que se seguem os 2 filhos que ela teve da segunda geração sendo reapropriados, ou melhor dizendo, sendo reinventados nas figuras daqueles que são seus filhos, netos, bisnetos e sobrinhos que vão levando o nome ou de Aureliano ou de Arcádio. E vão tendo características psicológicas e físicas muito semelhantes àquelas que tinham os seus filhos. Então, da segunda geração em diante, vai sendo observado esse aspecto que é fundamental para o desenvolver desta obra. Enquanto os Arcádios tinham um temperamento mais voltado para o impulso, eram muito trabalhadores, tinham um porte físico mais atlético, os aurelianos eram seres mais introvertidos, eram seres mais estudiosos, pesquisadores, voltados para dentro de si, umas figuras mais taciturnas, e vai ter sempre essa nuance então em relação a essas diferentes gerações que vão se formando a partir daquelas que se formaram primeiramente ali com os filhos de José Arcádio e Úrsula Iguarã. E vão se estabelecer uma série de relações entre a família, entre os membros dessa família, relações que vão fazer com que você reflita muito sobre aspectos próprios da cultura das aparências, desse grande fervor pela religiosidade, que são próprios da característica nossa latino-americana. Também vai ser tratada aqui a influência do capital financeiro internacional. Lá pelas tantas é retratado uma situação real que aconteceu na Colômbia, nas proximidades de Santa Marta, onde houve o chamado Massacre das Bananeiras. Esse Massacre das Bananeiras, onde um grupo de trabalhadores entrou em greve por melhores condições de trabalho e foi duramente reprimido por interesse dessa empresa norte-americana instalada nesta região da Colômbia, que vai, a partir de um processo de influência mesmo do governo norte-americano, combater essa greve, sendo ela taxada de uma greve comunista, subversiva. Então, elementos que são próprios, inclusive, de discussões que se estabelecem hoje. Trabalhadores que chegam a ser assassinados, não se quantifica até hoje assim, porque existe diferentes versões em relação a quantas pessoas de fato morreram nesse processo, mas o Gabriel Garcia Marques vai trazer essa situação aqui também, e ao longo da trama ele fala das disputas entre liberais, conservadores, então tem muito um aspecto de reflexão política, social, cultural, econômica, dessas diferentes visões de mundo que se estabelecem desde as visitas deste cigano lá no início da fundação de Macondo,
ao decorrer da trama também em outros aspectos, outras relações, conforme a cidade vai avançando, os anos vão passando e vão sendo apropriadas outras perspectivas políticas, ideológicas, a depender dos contextos de cada uma dessas épocas e dessas gerações dos Buendia. Então o Melquíades vai deixar alguns pergaminhos para José Arcádio. Estes pergaminhos vão ficar guardados e a uma certa altura do campeonato aqui, um dos personagens vai se dedicar ao estudo, à leitura destes pergaminhos, e isso vai ser fundamental também para compreender o desenlace da história lá ao final. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, primeira dica que eu trago de leitura aqui, não deixe de ler esse livro.